Ok, começou a gravar agora. É bom que o vídeo fica mais curto, não ficou só essa falação aqui. Então, for the record, para ficar gravado, na aula que vem eu passo o problema do capítulo 11, né, que seria a quarta prova, aula que vem, quinta-feira que vem, para entregar na outra terça. Capítulo 12 deve ter um problema também, né, quase certo que vai ter um problema também. E mais o trabalho, que é sobre o capítulo 12 também. Tá? Então, o problema do capítulo 12 não vai demorar muito a aparecer, não. Talvez na quinta-feira da outra semana. Ok? Bem, vamos lá então. O que a gente vai ver hoje é radiação de fontes arbitrárias. Acho que a gente deve gastar a aula toda com isso. Na aula que vem, o plano é radiação de cargas pontuais e terminar o capítulo 11, né? Tem reação de radiação também. Muito bem, vou começar a compartilhar a tela, então, para a gente começar o tema de hoje, propriamente dito. Tá lá, é o que a gente vai ver hoje, radiação de fontes arbitrárias. Se aparecer alguém na sala de espera e alguém avisar que está na sala de espera e eu não ver, vocês me avisam, tá? Bom, o que a gente está estudando aí nesses últimos dias? Né? Radiação aqui está entendido como radiação para o infinito. Na verdade, esse termo, radiação para o infinito, ou simplesmente eu estou falando radiação, a gente está olhando para a energia eletromagnética, né, energia contida no campo elétrico, no campo magnético, que chega num ponto distante, um ponto que está uma distância grande. O que é uma distância grande? Eu tenho que definir o que é grande. Né? A distância grande comparada com o tamanho da minha fonte de campo eletromagnético, campo elétrico e campo magnético. Né? Então, eu estou olhando radiação para o infinito, radiação ou simplesmente radiação, né? A gente fala radiação para o infinito para diferenciar do um termo que é cientificamente correto também, né? Radiação é cientificamente correto também, mas assim, que é uma onda eletromagnética, essa propaganda, a gente precisa chamar de radiação. Mas estou olhando para a radiação, que é energia que chega num ponto R, uma distância R muito maior que D. D aqui é o tamanho da fonte. Tamanho da fonte, vou colocar fonte entre aspas, é o tamanho da distribuição de cargas e correntes que produz o campo elétrico e o campo magnético que a gente está vendo. Até agora, a gente viu dois tipos de radiação. Radiação que é produzida por um dipolo elétrico oscilante, né? Um dipolo P, né? Que varia no tempo, é uma função do tempo. Né? E, na verdade, a gente viu um caso especial, né? Um P0, que estava na direção Z chapéu e que oscila no tempo com uma frequência ômega, oscila harmonicamente no tempo. E vimos também radiação produzida por um dipolo magnético que oscila no tempo do mesmo jeito, em zero, né? Tá orientado, esse polo magnético está orientado na direção Z chapéu também, escolha a direção que ele está orientado, né? E oscila com a frequência ômega t. Os dois tipos de radiação, né, são parecidos. A gente viu que se a gente estiver numa distância grande desses dipolos, né, vou começar a fazer desenhos aqui. Né? Esse aqui é o meu eixo Z. Ó, né? Esse aqui é meu eixo Z. O meu dipolo, seja ele elétrico ou magnético, né? O M, dipolo magnético, ou P, que está aqui orientado nessa direção, e a gente está olhando para a radiação produzida, né, para o campo elétrico e o campo magnético produzidos por esse polo, numa distância R. Né? O tamanho dessa coisa aqui, é uma cor diferente, né? O tamanho desse dipolo, vou chamar de D, pode ser, no caso do dipolo magnético, né, que a gente imaginou uma espira de corrente, né, o tamanho dele seria, chamei o raio de B, eu acho, né, mas tanto faz, B, D, né, esse R aqui é uma distância, a distância é muito maior do que D. Né? E a gente calculou o campo elétrico e o campo magnético aqui, vimos que eles são parecidos. Né?
tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, eles se propagam radialmente, né? A direção, ele está andando na direção radial. Né? O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si, são perpendiculares à direção de propagação. Um está na direção φ-chapéu, o outro está na direção θ-chapéu. Né? E no caso de polo elétrico, o campo elétrico está na direção e o campo magnético está na outra. No caso do dipolo magnético, eles trocam de direção. Mas um está na φ-chapéu, o outro está na θ-chapéu, né? Perpendiculares à direção R-chapéu, que é a direção de propagação desses campos. É uma onda eletromagnética. Né? Ela, inclusive, assim, a razão entre a magnitude do campo elétrico e o campo magnético tem aquele fator 1 sobre C também. Né? Só que é uma onda esférica, né? Diferente das ondas planas que a gente viu antes. E aí a gente calculou, isso não vou escrever aqui de novo, o campo elétrico, o campo magnético, a gente calculou eles, aí calculamos o vetor de Point, né? O vetor de Point, uma vez que você tem um campo elétrico e um campo magnético, é fácil fazer isso, né? E aí calculamos a média no tempo do vetor de Point, né? Isso aqui é a quantidade de energia que chega, em média, né, por unidade de área, num ponto longe da superfície, que a gente está com um campo, a gente está num ponto longe da superfície, né? A gente viu que, nos dois casos, de polo elétrico e no caso de polo magnético, esse vetor de Point, que ele era proporcional ao seno ao quadrado de θ, né, sobre R. R é o módulo, é a distância, né? E θ é o ângulo polar usual, né? O ângulo com o eixo Z, é o ângulo com o dipolo. E essa energia, né, por unidade de área, ela é irradiada, né? Ela é proporcional também à quarta potência da frequência. Né? E isso, inclusive, a gente fala, isso aí é que explica por que a gente vê o céu azul, por que a gente vê o sol vermelho, né, no pôr do sol. Aí eu quero que alguém me explique por que a gente vê o céu amarelo, igual estava ontem aqui, estava indecentemente amarelo, não sei se vocês viram. Mas você explica pela mesma coisa, tá mesmo? Mas eu vou deixar para vocês. A gente viu também, né, que essa média do vetor de Point aqui tem essas mesmas proporcionalidades, né, para o dipolo elétrico, para o campo magnético, mas a média do vetor de Point para o dipolo magnético, ela é menor do que o do campo, do que o do dipolo elétrico, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu calcular a média do vetor de Point da radiação emitida pelo dipolo elétrico, né, ela é da ordem de D, que é o tamanho do dipolo. Eu chamei de D, né? Eu vou continuar chamando de D o tamanho desses dipolos. Né? Então, vamos lá, D da ordem de grandeza, né, de D dividido por C sobre ômega ao quadrado. Ok, do jeito que eu escrevi isso aqui, então esse aqui tem que ser esse aqui é o dipolo magnético. Não, o dipolo magnético é isso aqui vezes o dipolo, a energia do dipolo elétrico. E para achar esse resultado, a gente tinha feito a suposição, uma das aproximações que a gente fez é que o tamanho do dipolo era muito menor do que C sobre ômega. Então, isso aqui, esse D sobre C sobre ômega, é um número pequeno, ao quadrado é menor ainda. Ou seja, a energia irradiada por um dipolo magnético é bem menor do que a energia irradiada por um dipolo elétrico. Essa afirmação não é rigorosamente correta, mas que depende de qual é o dipolo, né? Qual que é a magnitude de cada dipolo, mas os dipolos comparáveis, tamanhos comparáveis, né? Eu posso fazer essa comparação. Esse C sobre ômega, né? Para o caso que a gente estava olhando, eu posso ver essa radiação no infinito como uma onda eletromagnética esférica. C sobre ômega
era da ordem de lambda, né? É lambda sobre 2π, onde lambda é o comprimento de onda dessa radiação. Deixa eu copiar aquela figurinha que mostra, eu gosto dessa figura aqui, ó, Ctrl+C, que mostra a cara desse vetor de Point, né? A figura 11.4 do livro, né? É um gráfico polar, né? O eixo aqui, ó, esse eixo dessa rosquinha aí, é o eixo Z. Né? O eixo Z está apontando aqui na vertical, ó, que é a direção do dipolo, né? Isso aqui me dá energia, posso olhar para essa figura, isso aqui me dá energia no espaço. A magnitude da energia irradiada pelo dipolo, seja ele elétrico ou magnético, no espaço. Devido a esse fator seno ao quadrado de θ aqui, na direção do dipolo, ou seja, ao longo do eixo Z, não tem radiação nenhuma irradiada, né? Essa é a direção para a qual θ é igual a zero. Então, o seno ao quadrado de θ dá zero. Então, não tem radiação ao longo do eixo do dipolo. E ela tem um máximo na direção perpendicular ao dipolo, no plano perpendicular ao dipolo, né? Ela cai com a distância comum sobre R, isso está representado nessa figura, né? Porque essas linhas aqui vão se espaçando. Que mais que eu tenho? E aqui está, né, a distribuição, a distância ao eixo Z aqui marca a distância ao eixo Z está marcando a magnitude da energia irradiada, tá? A magnitude do vetor de Point. Eu acho que está gravando, sim, não? Eu não sei se essa mensagem é velha ou nova, mas eu acho que está gravando. A mensagem é velha, está gravando, sim. Tá, né? Está gravando. Muito bem. Que apareceu uma... Ok. Então, isso aí é o que a gente viu nas aulas passadas, né? A gente se concentrou só em dois casos, de polo elétrico e de polo magnético. Então, falei, vimos esses dois, vamos para o caso mais geral, radiação numa fonte arbitrária, o tema da aula de hoje. Então, o que a gente quer estudar? Radiação, fonte arbitrária. Arbitrária. Espera aí, Giovana. Entra. A aula vai ficar multicolorida aqui. O que eu quero dizer com fonte arbitrária? Ok, vamos colocar um sistema de eixos aqui. Esse vai ser o meu eixo Z, né? X e Y. X e Y. Essa fonte arbitrária, estou querendo dizer o seguinte, eu tenho uma distribuição de correntes e cargas aqui, ó, esse vermelho aqui, eu tenho uma região na qual eu tenho uma distribuição de cargas, um ρ de R'T, né? E correntes também, então tem densidades de correntes aqui, J de R''T, né? Quer dizer, em cada ponto dessa distribuição, vou pegar um ponto aqui, um volumezinho de tal linha aqui, ó, esse volumezinho de tal linha, que está na posição que eu marco por R', né? Eu tenho correntes, densidades de correntes e densidades de carga dadas por ρ de R', J de R'. Se eu quiser saber quanta carga tem nesse volumezinho aqui, eu tenho que multiplicar ele por ρ de R'. Se eu quiser saber qual que é a densidade, qual que é a corrente que passa ali naquele volume, eu multiplico por J de R'. Né? E o que eu quero calcular, né? Essa distribuição de cargas e correntes está em torno da origem, e o que eu quero calcular é o campo elétrico e o campo magnético num ponto R longe dessa distribuição de cargas. Né? Claro que isso vai depender, né, desse vetor que vai de lá, R, o R, né, que é o R menos R'. Eu estou fazendo esse desenho, se eu posso copiar, né?
as vantagens da aula online, Ctrl+C e Ctrl+V. Vai ter um outro desenho melhor. É isso aqui, ó. Copiei do livro lá. Né? A mesma figura que eu fiz ali, né? Só que assim, essa região rachurada aqui, né, em cinza, eu tenho uma distribuição de cargas e correntes aqui dentro, JR' e R'. O que eu quero calcular? Eu quero calcular o campo elétrico e o campo magnético num ponto R, e daqui a pouco eu já vou fazer a primeira aproximação, né, que é fazer esse R grande. Quero calcular o campo elétrico nesse ponto R e o campo magnético também nesse ponto R, todos os dois num certo instante de tempo T. Eu sei, no fundo, o que eu quero mesmo é calcular o vetor de Poynting. Eu quero calcular a quantidade de energia por unidade de tempo, por unidade de área, que chega lá naquele ponto distante. Para calcular o vetor de Poynting, eu preciso do campo elétrico e do campo magnético. E o campo elétrico e o campo magnético, para calcular eles, o jeito mais fácil, como a gente viu, é achar primeiro os potenciais e depois eu calculo o campo magnético. E a gente tem equações para esses potenciais. Eu preciso do potencial V, que é dado por essa equação aqui, e o potencial A. Né? Então, a equação que já é nossa velha conhecida, né? O potencial V, né, que está lá no ponto R, no tempo T, ele depende da quantidade de carga que eu tenho na posição R' e como que ela estava num tempo atrás, no tempo retardado, T menos R sobre C, dividido pela distância R, e eu tenho que integrar isso sobre a distribuição de carga toda. Né? Então, vamos começar aqui. Eu posso escrever, estou fazendo uma coisa, semelhante ao que a gente fez para os dipolos elétrico e magnético, tá? Pequenas diferenças aqui. Porque agora eu não estou supondo, para o dipolo elétrico e magnético, a gente falou, não, eles oscilam harmonicamente, varia no tempo com cosseno de ômega-t. Agora eu não estou fazendo nenhuma suposição. Esse é o caso geral mesmo, tá? Então, essa distância R aqui, né, da qual depende o meu potencial no ponto R, eu posso escrever ela como sendo a raiz quadrada, então vai ter um parênteses aqui elevado a meio, né? Dessa distância aqui ao quadrado, R ao quadrado, eu quero calcular isso aqui, né? O R. Então, isso aqui é esse lado aqui desse triângulo ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, escrevi antes que eu esqueça, né? R ao quadrado, mais R' ao quadrado, menos 2 vezes esse lado vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Né? Eu posso escrever isso dessa forma, assim, é o produto escalar do vetor R com o vetor R'. Né? Esse produto escalar dá o módulo de R, o módulo de R' vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui elevado a meio me dá o R. É a generalização do teorema de Pitágoras. Né? Vou fazer a minha primeira aproximação aqui. Tá? A gente está interessado em radiação para o infinito, distâncias R. Ok, então, como o espaço aqui está pequeno, vou escrever isso aqui. Eu estou interessado em distâncias R muito maiores do que o tamanho da distribuição de carga. Qual é o tamanho da distribuição de carga? Tamanho genérico. Né? Eu vou escrever aqui, ó, R muito maior do que R'. E aí, antes que alguém pergunte assim, qual R'? R' varia, né? Eu tenho R' diferentes. Ó. R' aqui é esse, mas tem um outro ponto aqui, tem outro R'. Pega o maior deles, tá? Tem um tamanho típico, né? A distribuição de carga tem um tamanho, é esse tamanho aqui, ó, tá? Se vocês quiserem falar rigorosamente, né? O maior de todos os R'. Essa relação aqui vale para o maior de todos os R'. Essa aqui vai ser a minha primeira aproximação. Do mesmo jeito que a gente fez antes, eu vou fazer 3 aproximações, e essa aqui é a primeira. As aproximações são semelhantes. Não? Se eu faço, então, que R é muito maior do que R', eu posso simplificar essa expressão aqui por R. Não? Como que eu vou escrever ela? Eu vou escrever o seguinte, ó, R... Oi, por que não estou escrevendo? R vai ser... ok, já vou aproximar aqui. Vai ser
Não vou aproximar ainda não. Vamos devagar, né? O R vai, eu posso escrever ele. Eu vou tirar o R para fora da raiz, se vocês lembrarem da expressão, né? Então aqui vai ter a raiz, né? Vai ter um parênteses aqui elevado a meio. Então aqui ficou 1, que era aquele R ao quadrado que estava aqui, né? Mais o R' sobre R ao quadrado, né? Tinha um R' ao quadrado, eu tirei um R para fora. Vou transformar esse parênteses aqui num colchete, né? Vai ter um parênteses aqui dentro. E aí tinha o termo menos 2 R, produto escalar com R', né? Que eu tenho que dividir por R2 aqui dentro. Isso tudo aqui está elevado a meio. Isso aqui, então, se o R' é muito menor do que R, tá? Esse termo aqui, ó, eu posso desprezar. Né? Então, isso aqui é aproximadamente igual a R, e vou fazer uma expansão em série de Taylor disso aqui. Então, isso aqui vai ser R, aí dá o quê? 1 menos... Ó, vou jogar fora esse termo. Marcar esse cara aqui eu vou desprezar, né? Porque isso aqui está indo para 0. Isso aqui é muito pequeno, né? Lá em cima tem dimensões de R sobre R ao quadrado, vai ficar aqui uma dimensão de R aqui embaixo, R' sobre R. Esse termo aqui é linear em R' sobre R. Então, vou expandir em torno do R' igual a 0, isso aqui é pequeno, né? Isso aqui vai ficar 1 menos R... A aula não pode ser muito em Technicolor, não, né? 1 menos... 1 menos R escalar R', porque aquele fator de 2 ali vai embora, né? Porque na hora que eu faço a expansão aqui, eu expandi, tá? Não tem mais a raiz, não tem mais a raiz meio aqui. Eu fiz uma expansão de série de Taylor, né? Então aparece um fator de meio lá multiplicando na frente. Ok, acho que isso aí é tranquilo. Posso simplificar isso aqui um pouco mais? Posso, né? Eu posso escrever isso aqui é R. Olha aqui eu tenho o vetor R, aqui embaixo tem um módulo dele ao quadrado. Então, eu posso escrever isso aqui é R, 1 menos R chapéu, né? R, o vetor R dividido pelo módulo dele, dá R chapéu, produto escalar R', fica mais confortável escrever assim, dividido por R só. Que aí fica claro que esse termo aqui é linear em R' sobre R. Ok. Chapéu. Está certo. Posso... Está na mesma, né? Se eu escrever, posso passar o R lá para dentro. Isso aqui dá R menos R chapéu escalar R'. Acho que eu não preciso disso. Bom, estou navegando aqui. Ok, mas na minha expressão para o potencial, aparece, não é o R que aparece. Bom, aparece, né? Aparece esse R aqui dentro da expressão para a densidade de carga, mas ele aparece 1 sobre R também. Então, posso escrever 1 sobre R. Ok, isso é semelhante ao que a gente fez antes, né? Eu vou fazer 1 sobre R aqui, né? E faço uma expansão em série de Taylor, pego essa raiz quadrada aqui, vai ficar 1 sobre R, vezes esse colchete aqui elevado a menos meio, faço expansão em série de Taylor, fico só com os termos lineares em R sobre R', então isso aqui vai ficar 1 sobre R, 1 mais... Vai dar mais mesmo? Dá mais mesmo, né? R escalar R', porque tem um menos meio lá agora, né? Que vai cortar esse menos aqui. R escalar R' sobre R ao quadrado.
Muito bem, então, o que eu preciso lá? Eu preciso, para calcular o potencial, eu preciso desse 1 sobre R aqui e preciso da expressão para o ρ de R', né? T menos R sobre C. Eu tenho uma expressão para o R, então isso aqui é aproximadamente a densidade de carga no ponto R', no instante de tempo T menos esse R aqui. Qual deles que eu uso? Vou usar a escala de Cal. R sobre C, esse último que eu coloquei aqui, ó. T menos R sobre C, estou usando isso aqui, ó. Menos R chapéu escalar R' sobre C. Olha só, esse tempo que aparece aqui, o tempo é T menos R sobre C menos R ponto escalar R' sobre C. Esse termo aqui é muito pequeno, ok? Isso aqui depende de R'. R' é pequeno comparado com R. Então, esse termo aqui é pequeno comparado com esse de cá. Na verdade, esse termo que está aqui, ó, T menos R sobre C, isso aqui é o tempo retardado na origem. Isso aqui, eu posso chamar isso de T0. Vou definir esse tempo T0, que é o tempo retardado na origem. Essa é a definição. É T menos R sobre C. É o tempo retardado, vamos olhar para a distribuição de carga, é o tempo retardado para o ponto R' igual a zero, para esse ponto que está aqui na origem. Tá? Que é uma espécie de... Se eu escolher a minha origem no meio da minha distribuição de cargas e correntes, né, seria um tempo retardado mais ou menos médio, né? Mas eu não me preocupei em fazer uma média certa, não. Mas ele me dá a ordem de grandeza dos tempos retardados. Os outros tempos retardados aqui, dos outros pontos da distribuição de carga e corrente, flutuam em torno desse valor, né? Se eu escolher minha origem mais ou menos lá no meio da distribuição, então esse cara aqui vai ter um tempo retardado um pouco menor do que está na origem. Este cara de cá, né, um ponto lá do outro lado da distribuição, vai ter um tempo retardado um pouco maior. Esse tempo T0, esse tempo retardado T0, que é o T menos RC, é uma espécie de média. Eu posso fazer o seguinte, eu posso expandir a função distribuição de carga, esse ρ de R, esse ρ de R' T menos RC sobre... Que eu vou escrever ele aqui agora, né? Assim, então, isso aqui, com essa definição de T0, isso aqui é um ρ de R' T0, né? Que é o T menos RC, menos R chapéu escalar R' sobre C. Eu posso expandir essa distribuição de cargas em torno do tempo T0. Tá? Vou fazer uma expansão dela em torno do tempo T0. Não vou escrever a expansão, não. Vou copiar ela aqui. Ó. Copia. É muito grande, vou demorar muito tempo para escrever. Fica melhor escrito assim. Ó. Olha aqui, essa expressão aqui é a expansão de ρ de R' T menos R sobre C em torno do tempo retardado T0, o tempo retardado na origem. É o valor dela no tempo retardado na origem, né? Mas isso aqui é um ρ ponto, né? A derivada de ρ em relação ao tempo. Lembra, eu estou fazendo uma expansão em torno de um instante de tempo, né? Do instante de tempo T0 lá. Então, isso aqui é a derivada da distribuição em relação ao tempo, isso significa o ponto aqui, calculada no tempo T0, multiplicando pelo acréscimo do tempo que está aqui, né? Mais 1 sobre 2 fatorial, que é meio, derivada segunda, então isso aqui tem o ρ 2 pontos. Estou avacalhando esses pontos aqui. Não vou avacalhar isso aqui não, porque vai ficar ilegível. Isso aqui são 3 pontos, né? A derivada terceira do ρ no tempo, 1 sobre 3 fatorial, e vai para aí afora, né? Eu posso ir até onde que eu quiser. Vou fazer a minha segunda aproximação, tá? Aproximação 2 aqui agora. Quero truncar essa série aí. Aproximação 2 vai parecer obscura a princípio, mas a gente vai entender ela. A aproximação 2 é que R' é muito menor
do QC sobre a razão, o módulo da razão ρ2 pontos sobre ρ ponto, calculado, tudo isso aí calculado no tempo t0, tá? Também, eu tenho que fazer essa aproximação 2, na verdade, são várias aproximações. O R' é também muito menor do que C, dividido pelo módulo da razão de ρ3 pontos sobre ρ ponto, 3, isso aqui é um ponto, sobre ρ ponto, tá? E por aí afora, né? R' é muito menor do que C sobre a razão de ρ, 4 pontos, né? Derivada quarta do ρ no tempo, dividido por ρ ponto. O que significa isso? O que é essa aproximação? Vocês devem suspeitar que eu estou fazendo aqui, né? Essa aproximação significa que cada termo os termos aqui de segunda ordem, terceira ordem, são muito menores do que esse termo de primeira ordem. Eu estou querendo truncar a minha expansão daqui da função densidade de carga nos dois primeiros termos. Tá? Quer ver? Ó? Vamos comparar o segundo termo com o terceiro, né? Esse termo aqui, onde aparece R, chapéu escalar R' ao quadrado. Vamos comparar ele com esse segundo termo aqui. Ó. A ordem de grandeza do segundo termo, a ordem de grandeza, tá vendo? Essa sala de espera, realmente, acho que vou colocar uma senha, porque toda hora aparece alguém entrando, gente sai, entra. Pode deixar a câmera desligada, não precisa sair, não. Vamos comparar esse termo de cá, tá? Onde tem a derivada segunda do ρ, né? Com esse termo de cá, onde tem a derivada primeira. Então, a ordem de grandeza desse segundo termo é a ordem de grandeza. Aqui é R chapéu, isso aqui é R'. R' tem um tamanho dividido por C, então a ordem de grandeza desse cara aqui é o módulo de R', né, sobre C, elevado ao quadrado, e ele está multiplicado pelo ρ2 pontos. Tá? A ordem de grandeza do primeiro termo é R' sobre C, não? Multiplicado pelo ρ ponto. Não? O que eu estou querendo falar é que o terceiro termo, né, esse termo aqui, é muito menor do que esse termo de cá, de maneira que eu posso desprezar ele em relação a este de cá. Vamos ver se é mesmo. O que implica isso aqui? Né? Isso aqui implica que tem R' sobre C ao quadrado aqui tem R' sobre C também, né? Tiro os dois ali vai ficar R' do lado de lá, fica R' sobre C. Do lado de cá, isso aqui tem que ser muito menor do que vou passar isso para lá, vou passar as coisas para o lado de lá. O que eu fiz errado aqui? Isso aqui é ρ2 pontos, passo ρ2 pontos para cá. Ok. Ρ ponto sobre ρ2 pontos. Eu tenho que pegar o módulo disso aqui, né? Porque isso pode ser positivo ou negativo. Ok. Então, R' tem que ser muito menor. Isso aqui implica que R' tem que ser muito menor. Passo C para o lado de lá. E vou inverter essa relação aqui para poder botar ela aqui embaixo, né? Do jeito que eu queria lá. Então, vai ficar ρ2 pontos sobre ρ ponto. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que R' é muito menor do que C dividido pela derivada segunda dividida pela derivada primeira. Essa primeira condição da aproximação 2 que eu coloquei aqui, isso é a mesma coisa que dizer que esse termo aqui, isso não funciona aqui, né? Isso não funciona. Paulo, Oi. eu não entendi essa inversão que você fez no ρ ponto com ρ2 pontos. Você pode simplesmente inverter assim
eu passei o C aqui para cima, né? Então ficou C multiplicando isso aqui. Aí eu inverti e dividi. É a mesma coisa que está aqui, né? Ah, tá. Ok? Ok. Chegou? Meu cérebro lagou aqui. Não, eu é que fiz o passo. Eu devia ter feito isso um pouquinho diferente, mas agora já foi, né? Eu passei isso aqui para o denominador, então eu inverti a ordem deles. Mas o que está escrito aqui é a mesma coisa do que está escrito aqui, ó, tá? Que é a mesma coisa do que está escrito aqui nessa coisa destacada aqui, né? É a primeira parte da aproximação. Paulo Sérgio, Oi. por exemplo, nessa primeira aproximação 2, o termo denominador não devia estar a meio para ter assim que para Não escutei direito, Gustavo, o que é? É porque você está elevando esse R' sobre C ao quadrado, então não seria suficiente que esse R' fosse menor, por exemplo, que C sobre módulo dessa razão aí a meio e não sobre a razão total? Que o R' sobre C fosse muito menor do que essa razão? Que fosse menor que 1 sobre essa coisa em módulo a meio, não essa coisa sozinha. Não dá na mesma, não? Você está falando parando aqui, né? Eu não sei se... Essa seta não está aparecendo. Olha, eu não sei se eu entendi direito o que você falou, mas o que eu estou comparando é... Deixa eu marcar esses caras aqui, porque eu não sei quão bem vocês veem o meu mouse. Mas o que eu estou comparando é a ordem de magnitude deste termo com a ordem de magnitude desse termo, né? Então, esse termo aqui, tá? O terceiro termo da expansão, a ordem de grandeza dele é isso aqui, ó. Certo? É da ordem de grandeza de ρ, 2 pontos, e de R' sobre C. O R, chapéu aqui, não importei, porque ele tem módulo 1. R' sobre C ao quadrado. A ordem de grandeza desse termo de cá, desse termo aqui, é R da ordem de grandeza de R' sobre C multiplicado pela derivada primeira. O outro está multiplicado pela derivada segunda. Na verdade, tem que ser um módulo dessas derivadas, né? Eu estou querendo comparar só a ordem de grandeza. Então, tem que pegar o módulo aqui e o módulo aqui. Aí, o que eu fiz foi só rearranjar aqui. Dividir os dois lados por R' sobre C, que aparecem os dois termos, e falei, essa condição que eu destaquei aqui, ó, tá? O que eu estou querendo mostrar é isso. Essa condição, o que ela quer dizer é que esse termo aqui é muito pequeno em relação a esse termo. Ok? E a segunda condição, essa que está aqui, envolve a derivada terceira, eu estou falando que esse termo de cá é muito menor do que esse aqui. Tá? Eu estou tirando todos os termos para frente da expressão, não? Todos os termos que vão com o R' ao quadrado, R' ao cubo, R' à quarta, em relação, vou deixar só os dois primeiros, o que não tem, que está aqui em ρ de R' T0, né? E o que envolve a derivada primeira só. Eu tenho que levar em conta as derivadas, porque eu não sei quanto que vale essa derivada. Olha só, não estou fazendo nenhuma suposição sobre como a distribuição de carga varia no tempo. Se for uma variação violenta, pode ser, depende da forma da variação, né? Pode ser que a derivada terceira seja uma coisa gigantesca. E aí esse termo aqui fica grande, não? Desses termos lá na frente da série. Eu não estou querendo isso. Não sei se ficou claro. Não, eu entendi isso. O problema que eu estou falando é que, por exemplo, no termo com o 3 fatorial, quando você vai comparar com o termo que é só a primeira derivada, o que vai aparecer, como é que fala, para você comparar, você teria que tirar um R' sobre C ao quadrado, correto? Sim. Então, por exemplo, esse R' não teria que ser muito menor do que C sobre módulo de ρ3 pontos sobre ρ a meio, ao invés de só módulo de ρ3 pontos sobre ρ? Gustavo, eu estou entendendo muito pouco do que você está falando, o som está muito ruim. Deixa eu colocar um headphone aqui, que aí melhora aqui. Olha só, eu não sei se eu escutei tudo que você falou, mas eu não posso falar que R' sobre C é pequeno em relação a R' sobre C ao quadrado é pequeno em relação a R' sobre C.
Porque R' é uma coisa, R' sobre R é uma coisa pequena, sim. E R' sobre R ao quadrado é muito menor do que R' sobre R, que não é ao quadrado. Porque R' sobre R é menor do que 1. Mas R' sobre C, comparar isso aí ao quadrado com R' sobre C, eu não sei. R' é pequeno, sim, mas assim, R' sobre C eu não sei quanto que vale. Uma coisa é a distância, a outra coisa é a velocidade, né? Isso aí dá um tempo, R' sobre C. Esse tempo é pequeno ou grande? Não sei. Depende do tamanho de R', né? R' pode ser grandão, né? Mas aí eu estou olhando um ponto R muito mais longe do que a distribuição de carga. Não sei se fui na direção da sua pergunta ou não. Pode deixar. Tá bom. Tá. Ok, a gente pode voltar nisso depois se não ficou tão claro. Deixa eu apagar essas coisas aqui, né? Que eu estava desenhando só assim. Eu acho que às vezes, olhando os vídeos, eu vejo que às vezes o mouse aparece direitinho, né? Na hora que eu estou falando, estou falando disso aqui, às vezes não aparece tão bem. Né? Então, por isso que eu estou usando essa marca aqui. Muito bem, então vamos continuar aqui. Onde que eu estava? Assim, aproximação 2, então, que é essa coisa aparentemente esquisita aí, né? Mas o que ela significa é que eu estou desprezando os termos em potência maior, né, em comparação com o termo linear em R' sobre C. Ok? Eu não posso simplesmente falar que R' sobre C é pequeno e falar os termos de potência maior estão fora, porque eu tenho que olhar o valor das derivadas também, do ρ. Né? As derivadas podem ter um valor muito grande. Tá? É um pouco complicado entender assim, o que significa essa aproximação aqui fisicamente. Né? Se for um sistema que oscila harmonicamente, como a gente viu antes, aí tem um significado muito claro. Quer ver? Vamos lembrar dessa aproximação ali. R' tem que ser muito menor do que C sobre a razão entre derivada segunda e derivada primeira. Deixa eu escrever ela aqui de novo. Né? Aquela primeira parte da aproximação 2. O R' tem que ser muito menor do que C sobre o módulo das razões da derivada de ρ2 pontos sobre ρ ponto. Não? Se o ρ oscila harmonicamente, se ρ é um ρ0 cosseno de ômega-t, então a derivada primeira, ρ ponto, ela é proporcional a ômega, certo? Ela vai ser ômega vezes ρ0 cosseno de ômega-t, né? Vou deixar o proporcional lá, porque o proporcional está valendo um sinal de menos ali. E a derivada segunda é proporcional a ômega ao quadrado. Vai ter um ρ0, né? Cosseno de ômega-t com sinal trocado também. Vamos tirar os proporcionais, então, que está horroroso, né? E colocar um sinal de igual aí, eu coloco isso aqui é menos, isso aqui é menos. Né? Então, isso aqui implica que, nesse caso em que a distribuição de carga oscila harmonicamente, né, a razão ρ2 pontos sobre ρ ponto é da ordem de ômega. Né? Dá um ômega ao quadrado sobre ômega, as outras coisas. Ok, tem uma diferença aqui, seno, cosseno, eu quero só a magnitude, né? O módulo aqui. É da ordem de ômega. Então, essa aproximação ali, né? Essa aproximação aqui significa que R' é muito menor do que C sobre ômega. É a mesma coisa que a mesma aproximação 2 que a gente tinha feito antes. Né? E para esse caso harmônico, a gente viu que isso aqui era da ordem de lambda, o comprimento de onda. Vou colocar entre parênteses, né? Porque C sobre ômega só tem sentido como um comprimento de onda se for uma onda eletromagnética, como era no caso dos dipolos oscilantes. Tá? Mas então, assim, para esse caso em que a oscilação harmônica, essas aproximações, né, essa aproximação 2 que a gente está fazendo aqui, ó, né, que não é uma só, não, né? Eu estou pegando todos esses termos, né, aqui vai ter
para frente também, né? Tem que falar que esse terceiro termo aqui, esse aqui está o terceiro termo, isso aqui tem que ter um meio aqui, né? Esse aqui tem que ter um meio nele. E o outro vai ter uma raiz cúbica e assim por diante. Tá? O que eu estou falando é que cada um dos termos dessa série é menor do que o primeiro termo, é o único termo que eu vou manter na série, é o termo linear. No caso harmônico, essa aproximação significa falar que o tamanho da distribuição, que o tamanho típico é R', é muito menor do que C sobre ômega. Vou deixar como C sobre ômega. Essa aproximação, acho que eu não falei antes, né, quando a gente estava tratando dos dipolos, essa aproximação é chamada, é só um nome, né, aproximação de Rayleigh, né, é a aproximação que é feita, e que quando você faz ela, o tamanho da partícula é muito menor do que o comprimento de onda da radiação que está chegando na partícula, da onda eletromagnética chegando na partícula, é isso aí que dá aquela dependência na quarta potência da frequência. Nome, aproximação de Rayleigh, tá? Ok. No caso que o sistema não oscila harmonicamente no tempo, né, que ele oscila de um jeito maluco qualquer, é bem difícil da gente entender o que é aquilo, mas tudo bem, né? Aproximação é aproximação, aquela é aproximação, e dentro dessa aproximação, né, com as aproximações 1 e 2, então, 1, né, que eu estou num ponto longe, comparado com o tamanho, uma distância grande, comparado com o tamanho de distribuição de carga, e 2, que é aproximações desse tipo, o tamanho da distribuição de carga é muito menor que C sobre a razão das derivadas. Isso aqui, então, eu posso escrever que o ρ de R' T menos R sobre C, que é o que entra lá no meu cálculo do potencial, né? Isso aqui é aproximadamente igual a ρ de R' T0, né? Que é o tempo de retardo na posição da origem, né? Na origem, mais o primeiro termo da série, que é um ρ ponto, né? De R' nesse tempo T0, né? Um tempo bem definido, multiplicado por esse acréscimo de tempo aqui, que é R chapéu escalar R'. Esse tempo, esse acréscimo dividido por C, né? Esse acréscimo é diferente para cada ponto da distribuição. Toda dependência em R' na distribuição, né? Ok, está aqui também, né? Aparece nesse termo aqui. Bom, então eu tenho essa expressão para o ρ de R', né? No tempo de retardo. Eu tenho uma expressão para a distância 1 sobre R, que é aquela que a gente achou antes, né? Que é 1 sobre R, e aqui eu tenho 1, esse aqui fica com mais, né? 1 mais R chapéu escalar R' sobre R ao quadrado. Isso mesmo, R ao quadrado é... Eu acho que é R aqui. Bom, vou deixar aqui, depois vocês corrigem, se não for. Bom, mas com essas duas expressões, então, eu posso calcular agora o potencial, né? Estou na primeira parte ainda, né? Eu estou querendo calcular, né, qual é o potencial, esse termo aqui, o potencial V, né, que eu preciso para calcular o campo elétrico lá naquele ponto longe da distribuição de carga. Eu não preciso só do potencial V, né? Eu preciso do potencial A também, mas as aproximações que a gente vai fazer são as mesmas. E lá vou eu copiar e colar aqui para a gente andar mais rápido. Nessa aproximação, a expressão potencial vai ficar assim. Virou uma expansão, né? Olha só, o V de RT, né, potencial lá naquele ponto longe da distribuição de carga, 1 sobre 4πε0 R, né, o 1 sobre R saiu aqui para fora, tá? Que é esse 1 sobre R que está aqui, né? Tem um termo aqui, esse primeiro termo que aparece aqui é a integral de ρ de R' no instante de tempo T0, né, sobre toda a distribuição de carga. É integral
da densidade de carga, né, vezes o volume, né, sobre toda a distribuição de carga num tempo específico, ao mesmo tempo, para todo mundo, né, não são tempos diferentes, não. Isso aqui é a quantidade de carga que eu tenho no instante de tempo que é zero. Carga total contida na distribuição de carga no instante de tempo que é zero, T0, né? Que é a mesma carga, né? A carga se conserva. Então, se eu tenho essa quantidade de carga que é grande no instante de tempo T0, é a mesma quantidade de carga que eu vou ter em todos os outros instantes de tempo. Ela pode mexer, ela pode mudar a forma, né? Mas é sempre a mesma quantidade de carga. Esses outros dois termos que aparecem aqui, ó, né? Tudo que eu fiz para chegar nessa expressão, gente, foi levar esse ρ de R', né, essa aproximação para a densidade de carga que está aqui, né, lá na expressão para o V, e esse 1 sobre R que está aqui também, levei ele na expressão. Só isso aqui, reorganizei a coisa. E a gente fica só, né, isso aqui só leva em conta, eu só estou pegando os termos lineares em R'. Então, vou colocar essa observação aqui. Apenas termos lineares em R'. R' sobre R. Né? Ok? Então, tem um termo aqui que tem que ser jogado fora. Não lembro mais. Na hora que vocês fizerem a conta, vocês vão ver. Bom, como eu estava falando, né? Essas duas outras integrais que aparecem aqui, ó, nessa de cá, eu tirei a derivada no tempo para fora. Esse ρ ponto aqui, né? Que estaria aqui ρ ponto, né? A derivada no tempo foi para lá para fora da integral. A integral é no espaço, a derivada é no tempo, o R' é uma coisa que só depende da posição, né? Uma posição, então posso tirar isso para fora. Então é a mesma integral. Essa integral que aparece aqui é a mesma integral que aparece aqui. Isso é um momento de dipolo, isso é a definição do momento de dipolo da distribuição no instante de tempo T0. Né? Então, esse aqui é o P, né? É uma posição R', tá? Vezes a distribuição de carga naquela posição, no instante de tempo específico. Então, isso aqui é o momento de dipolo da distribuição no tempo T0. Esse aqui também é o momento de dipolo da distribuição lá no instante tempo T0, que é um vetor, né? Tem esse R' aqui. Para onde que esse vetor está apontando? Não sei, depende da forma da distribuição de carga. Então, esse termo, o primeiro termo dessa expansão do potencial é a carga total. O segundo termo envolve R chapéu sobre R produto escalar com momentos de dipolo no tempo T0. E o terceiro termo é R chapéu sobre C, vezes a derivada no tempo do momento de dipolo no tempo T0. Ok? Então eu posso escrever o potencial agora. Eu vou escrever essa mesma expressão potencial, vou copiar e colá-la aqui. Copia-se. Eu tenho que mudar de página aqui. Assim, ó. O R voltou ali para dentro, tá? Para deixar bem claro aqui, ó. Aqui tem o potencial, lá na posição R distante, no instante tempo T, que é o que eu estou querendo calcular, 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga total da distribuição dividido por R. Tem esse termo que envolve o momento de dipolo da distribuição no instante de tempo T0, que é o tempo de retardo da origem, né? Esse cai com o quadrado da distância. E esse segundo termo aqui, que envolve a derivada do momento de dipolo, aquela derivada no tempo que estava lá, né? Vou aumentar esse ponto aqui, vou aumentar o ponto com um pretinho. Né? Ok? Agora está com uma cara mais simpática, né? Ok, mas isso aí é só parte do problema. Eu estou querendo calcular o campo elétrico e o campo magnético. Eu preciso do potencial A também, né? O potencial vetor, né? O potencial vetor, a gente tem uma expressão para ele também, né? Que eu vou colocar aqui, ó. Ele depende da densidade de correntes. Então, a gente precisa calcular esse cara aqui agora. Mas, olha, já dá para ver que vai ser a mesma coisa, né?
tem uma similaridade grande com a expressão para o V. Ok, isso aqui é um integral em cima de um vetor, J, mas é um vetor calculado em R' e no tempo de retardo T menos R sobre C, dividido por 1 sobre R. A constante aqui é M0 sobre 4π, em vez de 1 sobre 4π epsilon 0. Mas aí eu faço as mesmas aproximações de antes, né? As mesmas aproximações. Que é R' muito menor do que R, e 2, que é aquela mesma de antes, que é R', aproximação 2 é R' muito menor do que C sobre o módulo da razão entre as derivadas, ρ2 pontos sobre ρ ponto, não? E aí vem as outras também. Essa aproximação tem vários termos, né? Rho 3 pontos sobre Rho ponto a meio e os outros termos lá da série. Eu estou truncando a expressão para o J. Com essas aproximações, a densidade de corrente J de R' no tempo T menos R sobre C, ela é aproximadamente igual ao J de R' no tempo de retardo da origem, T0, tá? Mais a derivada no tempo do vetor J, J ponto, né? Antes entrava a derivada no tempo de ρ ponto, né? Calculada na posição R' no tempo T0, né? Multiplicado por R, chapéu, escalar R' sobre C, né? Mais outros termos aqui na série. Tá? Então, levo isso aqui na expressão, levo essa expressão para o J aqui, na expressão ali para o vetor A, né? Levo isso aqui nessa expressão para o vetor A que está aqui. Levo também a aproximação de 1 sobre R que a gente viu antes. Tá? E aí vou conseguir uma expressão para o vetor A, o potencial vetor, né? Que vai ser, se eu deixar só os termos lineares em R', né? Ok, como gostei disso? Preservando, né? Preservando. Putz, nem eu consigo entender o que eu estou escrevendo. Ok, deixando só termos lineares. Só termos lineares em R', a expressão para o A, né, naquelas aproximações, vai ser simplesmente o primeiro termo. Os outros termos vão com R' sobre R potências maiores. Tá? Ok, então a expressão para o A fica um pouco mais simples. Eu posso escrever ela de uma forma mais simples ainda. Tem um problema lá de eletromagnetismo 1, problema 5.7. Problema 5.7, ele mostra que a integral de J de R' num instante tempo T, integrado no volume todo, de tal linha, isso aqui é a derivada no tempo do momento de dipolo da distribuição naquele instante de tempo T. Ok? Então, essa integral que está aqui, de J de R' T0 de tal linha, eu posso escrever ela como sendo a derivada no tempo do momento de dipolo da distribuição. Ou seja, a minha expressão para o potencial vetor A fica assim. Pronto. Sim, isso aqui também também conservando apenas
termos lineares em R'. Tá? Então, tem uma expressão para o A e tem uma expressão para o V, que ficou aqui atrás. Vou trazer ela para cá, que é essa de cá. Ó. Vou trazer ela para lá. Tenho tudo o que eu preciso para calcular o campo elétrico e o campo magnético. Não? O que está acontecendo? Desisto de realçar isso aqui. Agora deu certo. Ok? Então, eu posso calcular o campo elétrico, que é menos o gradiente desse potencial V, menos a derivada no tempo do potencial A, né? E posso calcular o campo magnético, né? Que é o rotacional desse vetor A aí. Né? Então, tem que fazer derivadas, né? Tem que fazer derivadas, não, mas isso a princípio tranquilo. Ao fazer essas derivadas, aparecem termos em potências de R' sobre R ao quadrado e potências maiores. Tá? Então, se a gente deixar só os termos lineares, vou ver, Ctrl C. De novo, né? Então, assim, essa aproximação a aproximação 1, né, R' sobre R é muito pequeno, muito menor que 1, eu estou fazendo ela o tempo todo, sucessivas vezes, né, preservando só termos lineares o tempo todo. Então, eu calculei a expressão por V. Não, a expressão para o V, eu já tenho ela aqui, né? Não é, copiei a expressão errada. Não é essa que eu quero, não. Eu quero já a expressão para o campo elétrico, né? Que eu tenho que tirar o gradiente dessa expressão daí e... eu tenho que tirar o gradiente dessa expressão e tenho que derivá-la no tempo. Mas olha só o que vai acontecer aqui. Não vou fazer todas as derivadas, não, mas olha o que vai acontecer. Quando eu tirar o gradiente, vou fazer um parênteses aqui. Eu tirar o gradiente de V, não? Isso aqui é eu fazer... O V, ele depende... Bom, ok, esse primeiro termo aqui, quando eu tirar o gradiente, ele vai dar um termo que vai com R ao quadrado, certo? Isso aqui é o campo de Coulomb, né? Esse potencial aqui, carga sobre 1 sobre R, né? 1 sobre 4/0, isso aqui é o termo de Coulomb. Então, esse termo aqui vai gerar um campo em R ao quadrado que não interessa para a gente. Tá? Então, esse termo aqui, ó, isso aqui, esse termo vai produzir um campo elétrico proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Que não vai produzir radiação, não vai ter radiação lá no infinito. Eu estou tirando todos esses termos ao quadrado. Nesses caras de cá, pode aparecer esses termos. Vai aparecer termos com potências de R ao quadrado também, mas vai aparecer termos do seguinte tipo. Vai ter termos aqui que eu vou ter que derivar, eu vou ter que tirar o gradiente dessa coisa aqui. Onde é que está? Tem uma dependência em R no T0, né? Lembra que o T0 é T menos R sobre C. Então, quando eu tirar o gradiente de V, eu vou ter que ter uma derivada aqui do potencial, né? Derivar o potencial em relação de P em relação ao tempo, né? Ao T0, e multiplicar pelo gradiente do T0. Né? O gradiente T0... T0, T é outra variável, né? O gradiente T0 vai ser menos o gradiente de R, né? R sobre C.
Então, vai ser menos R chapéu, a derivada em relação a R, né? Vai ser menos R chapéu sobre C. Eu vou precisar disso aqui quando eu fizer essa conta. Então, na expressão para o campo elétrico, esse termo eu vou jogar fora, porque ele vai produzir um campo que vai com R ao quadrado. Esses dois termos aqui vão ter contribuições. Então, como é que vai ficar a cara do campo elétrico? Melhor passar isso aqui, né? Deixa eu ir passando isso aqui. O gradiente de V, né? O segundo termo também, né? O segundo termo também já vai com R ao quadrado aqui. Então, vai produzir um campo elétrico maior. Então, vai ter contribuição desse termo de cá, tá? Que dá isso aqui, né? O gradiente daquele termo de lá, né? Que vai ser igual, um tanto de copia e cola aqui, ó. Que vai ser igual a isso aqui, ok? Eu usei aquela expressão para o gradiente de T0 lá, né? Tirei a derivada do P no tempo, né? Já estou jogando, e aqui tem o gradiente de T0, né? Que a gente viu lá, que é R chapéu sobre C, né? Eu já joguei fora termos aqui que vão com potências maiores, com 1 sobre R ao quadrado, etc., né? Então, esse gradiente T0 aqui deu R chapéu sobre C, o R chapéu está aqui, ó. Está aqui, né? Na direção do R chapéu. E o 1 sobre C que apareceu aqui, com esse C virou um C ao quadrado que está aqui. Ok? Então, esse aí é o gradiente de V. Eu preciso também da derivada do potencial vetor A no tempo. Não, o potencial é isso aqui. Então, a derivada no tempo aqui vai envolver a derivada segunda do momento de dipolo, né? Vezes aquele gradiente de T0, que está aqui, que é o R chapéu de novo, ok? Então, vai dar o que a derivada no tempo? Copia isso aqui. A derivada do A no tempo dá isso aqui. E falta só o rotacional de A. Aqui. Eu estou jogando as expressões, mas é só fazendo as contas, é só ir realmente fazendo as contas e tirando fora os termos que vão com potências maiores, que com R ao quadrado, 1 sobre R ao quadrado ou potências maiores, né? Estou fazendo isso aqui para chamar a atenção, né, que a gente não pode esquecer que o T0 depende de R também. Então, quando eu faço derivadas no espaço, que está nesse rotacional aqui, né, vai aparecer esse gradiente T0 que eu tenho que levar em conta, eu já sei quanto que ele é, então eu vou fazer isso, e o resultado final para o rotacional de A é isso aqui. Ok, então temos as expressões todas que a gente precisa para achar o campo elétrico e o campo magnético, não? Então, o campo elétrico e o campo magnético, vamos pular para a expressão final deles. Tem que pegar o livro aqui. O campo elétrico está aqui. O campo elétrico está aqui. Acho que cabe tudo aqui. Ó. Essa é a expressão para o campo elétrico. Tem dois lados aqui, né? Isso aqui é só um jeito diferente de escrever esse R chapéu, escalar P, R chapéu. Tem um jeito mais sintético de escrever usando o produto vetorial, né? Que é esse aqui. E o campo magnético
é dado por esta expressão aqui. Estou fazendo essas contas lá. Ó, tem que lembrar que esses momentos de dipolo aqui, né? Olha só, a expressão envolve, podia ter cortado essa primeira parte, né? A expressão envolve a derivada segunda do momento de dipolo. Então, esse P ponto que aparece aqui, realçar isso aqui, que esse é o resultado que a gente queria, agora eu vou usar isso aqui para calcular o vetor de point, né? Mas não podemos esquecer que a derivada segunda do momento de dipolo é calculada no tempo t0, no tempo de retardo na origem. Ok? A gente pode escrever isso em coordenadas esféricas, né? Colocando o eixo Z na direção dessa derivada segunda, seja qual for a forma de variação no tempo dessa distribuição de carga, né, do momento de dipolo, então, eu posso, a derivada segunda do momento de dipolo elétrico no tempo, ele é um vetor, ele está numa direção. Então, eu escolho o meu eixo Z na direção dessa derivada segunda, na direção de P2 pontos, tá? No instante tempo t0, naquele instante tempo. Se a gente fizer isso, então a expressão para o campo elétrico e para o campo magnético, elas ficam com uma forma que dá para a gente enxergar fisicamente qual que é o que está acontecendo, que é isso aqui, ó. Porque aí eu tenho a expressão para o campo elétrico e para o campo magnético, né, em termos de R, θ, do tempo, né? Então, olha só, são expressões bem similares que eu tinha antes, né, quando a gente fez a conta para os dipolos elétrico e magnético. O campo elétrico, ele está na direção θ-chapéu, tá? Ele cai com a distância com 1 sobre R, ele tem uma dependência em seno de θ. O campo magnético, mesma coisa, ele tem a dependência no seno de θ, cai com a distância em 1 sobre R, e ele está na direção perpendicular ao campo elétrico, φ-chapéu. Tem um fator de 1 sobre C, né, nas magnitudes desses dois campos. O campo elétrico depende de uma constante, μ0, vezes a derivada segunda do momento de dipolo elétrico da minha distribuição de cargas e correntes lá, né, calculada no instante de tempo específico, que é o tempo de retardo na origem, né, dividido por 4π. O campo magnético é a mesma coisa, vezes 1 sobre C. Então tem um fator, de novo, 1 sobre C entre a magnitude do campo elétrico e do campo magnético. Não dá para falar aqui agora, né? Não dá para falar assim, não, isso é uma onda eletromagnética que se propaga na direção radial. Porque eu não sei como que é essa forma aqui, né? Como que é o P2 pontos. Né? No caso que eu tinha um momento de dipolo que oscilava harmonicamente no tempo, sim. Né? Então, sai aqui uma dependência harmônica, né? Um cosseno, uma dependência cosseno de ômega t, né? Mais um termo proporcional a R, então eu interpreto isso. Isso aqui é uma onda esférica, né? Se propagando na direção radial. Né? Aqui, ok, tem uma dependência 1 sobre R, igual a gente tinha antes, né? Os campos são perpendiculares entre si, tem um fator de 1 sobre C nas magnitudes, é bem semelhante ao que a gente tinha antes e inclui o caso que a gente tinha antes. Né? Se a gente tomar o momento de dipolo, ou dipolo elétrico ou magnético que a gente fez antes, né? A expressão para o P, né? e colocar aqui, nós vamos ter o mesmo resultado de antes. Essa expressão engloba as anteriores. Podem perguntar, por que a gente não foi direto para o arbitrário? Porque acho que tratar os casos de polo elétrico e de polo magnético, antes de tratar o caso geral, é instrutivo, né? Porque a gente entende melhor a física do que está acontecendo, né? Enxerga a coisa que está acontecendo, e são casos especiais importantes. Né? São casos especiais muito importantes, principalmente do dipolo elétrico. Bom, o que a gente queria calcular mesmo, né, o final da história, é o vetor de point.
Não? Então, basta fazer o produto vetorial desses dois campos aqui, né? O campo elétrico e o campo magnético, está aí o vetor de point. Não? De novo, bem similar aos resultados que a gente teve antes. Né? Eu tenho um vetor de Poynting que varia com seno ao quadrado de θ. Né? Θ, lembra, é o eixo, é o ângulo polar, né? É o ângulo com o eixo Z, que foi tomado como sendo a direção do P2 pontos, da variação, da derivada segunda, da aceleração do dipolo elétrico. Né? Com o vetor de Poynting na mão, eu posso calcular agora qual que é a potência. Eu faço a integral do vetor de Poynting sobre uma superfície esférica de raio R, né, que circunda toda a minha distribuição, mas está lá, tem um raio lá muito grande, está lá longe, e eu acho isso aqui, ó. Isso aqui, a potência, né? A quantidade de energia que chega lá no ponto R, tá? No ponto R, que aparece aqui, ó, o T0 aqui está expandido, né? Esse T menos R sobre C é o instante de tempo na origem lá. Está expandido aqui para deixar claro que aqui tem uma dependência no tempo e tem uma dependência na distância também. Né? Se a gente substitui o momento de polo elétrico aqui por aquele momento de polo que oscila harmonicamente no tempo, isso aqui vai gerar aquela onda, aquela dependência em cosseno de ômega t menos KR, né? que a gente interpreta como uma onda se propagando na direção radial. Isso aqui, então, é a quantidade de energia que chega por unidade de tempo lá numa superfície esférica que circunda toda a distribuição de carga. Né? É uma constante, 0 sobre 6πc, e ela depende da derivada segunda, né, da aceleração do momento de dipolo elétrico no tempo. Não? Ok? O que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso falar aqui? O que mais que eu queria falar? Bom, gente, o que a gente viu para esse caso mais geral, né? A dependência dos campos, dependência espacial dos campos é a mesma que a gente tinha visto antes para os dipolos elétrico e magnético, né? Tem aquele fator seno de θ sobre R, tanto no campo elétrico quanto no campo magnético. Os dois campos são perpendiculares entre si, né? Eles são circulares, né? O campo elétrico, está aí na tela ainda, o campo elétrico está na direção θ-chapéu, né? Parece que é uma onda na direção radial, né? O vetor de Poynting está lá na direção R-chapéu, certo? O campo elétrico produto rotacional com B, que dá a direção de propagação da energia, está na direção R-chapéu. A energia está se propagando na direção radial. O campo elétrico está na direção θ-chapéu, perpendicular à direção de propagação. E o campo magnético na direção φ-chapéu, também perpendicular à direção de propagação em todos os pontos. A direção de propagação muda, né? φ-chapéu e θ-chapéu também mudam. Existe essa razão de um fator de C entre a magnitude do campo elétrico sobre a magnitude do campo magnético, dá C, né, que é a velocidade de propagação dessa energia. Né? E o campo elétrico e o campo magnético, eles dependem da derivada segunda do momento de dipolo elétrico da minha distribuição de cargas e correntes. Né? Você depende da aceleração do momento de dipolo. Né? Esse tratamento que a gente fez aqui para uma fonte de campo eletromagnético arbitrário, né? Na verdade, isso é uma expansão, né? Acho que vocês perceberam, é uma expansão em multipolos dos potenciais retardados, potenciais V e A, calculados no tempo retardado. A gente fez uma expansão deles, uma expansão em multipolos. E a gente ficou só com os termos de dipolo elétrico. Nós ficamos só com o termo de dipolo elétrico. Né? Se o termo de dipolo elétrico fosse zero, assim, o
P dois pontos fosse zero, P, né, o momento de polo elétrico é zero, da distribuição, o momento, a derivada segunda dele for zero, aí eu não vou ter campo elétrico ou magnético nenhum. Né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar os termos maiores, os termos de ordem maior naquela expansão. Aquela aproximação 2 que a gente fez, que a gente foi tirando termos do Rho, né, da distribuição de cargas, e que a gente fez, não mostrei em detalhes, mas foi feita também para o potencial vetor A, né, a gente teria que pegar os termos de ordem maior, né, qual que é o termo de ordem seguinte? Vai ser o de polo magnético, vai ter o termo de quadrupolo elétrico. Né? Então, eu vou pegando os termos maiores, né, até eu ter a precisão que eu quero para chegar no resultado, para ter a precisão que eu quero, né, para calcular a quantidade de energia que chega. Felizmente, na prática, o termo de dipolo elétrico, em geral, é suficiente. Na prática, que eu digo, assim, nos casos importantes. Né? Mas é claro que se vocês estiverem tratando um problema especial ou quiser tratar um problema mais complicado, a gente vai ter que ver esses termos de ordem maiores da distribuição. Ok, isso aí foi, milagrosamente, a gente conseguiu, no tempo, acabar. Né? 1h30, né? Não era o tempo ideal que eu tinha pensado a princípio, não, mas é o tempo que estão dando essas aulas todas. Né? Mas conseguimos ver o que eu tinha planejado nessa aula de hoje, que era a radiação de fontes arbitrárias. Nessa parte de radiação, como eu falei no início, está faltando a parte de radiação de cargas pontuais. Outro exemplo, outro caso específico, né? A gente tratou fontes arbitrárias, então para que eu preciso olhar para a carga pontual? Porque tem uma física interessante e é um caso especial importante, que ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Então, esse é o tema da aula de quinta-feira, né? E não se esqueçam que na quinta-feira eu passo para vocês o prova 4. Melhor eu começar a corrigir essas provas mesmo, assim, essas questões. Se as provas têm 9 páginas cada uma, estou perdido. Posso colocar um tanto de caixinhas, assim, ó, cada caixinha corresponde a uma nota. Aí pego as provas e jogo. A prova que cai em cada caixinha é uma nota. Né? Mas não posso fazer isso, né? Porque as provas não existem fisicamente, elas são virtuais. Posso fazer um sorteio de notas. Estou brincando, tá, gente? Radiação de reação, sim. Sessão de radiação de reação. Pelo menos é a minha intenção. Se ficar muito apertado, mas é interessante. Eu acho que ela não dá muito trabalho, não. Acho que dá para fazer as duas coisas na aula que vem. Tá? Radiação de cargas pontuais e reação de radiação. Né? Não é radiação de reação, é reação de radiação. Ou seja lá o que for. Reação de radiação. Mas fica para a aula que vem também. Gente, Gustavo, desculpe, assim, eu não consegui entender a sua dúvida. A gente pode tentar de novo agora, se você quiser. Não tem problema não. Eu dei uma conferida no Griffiths também, no que eu estava achando que estava dando problema e já está ok. Você já está mais feliz agora, né? Tá. Então tá. Se alguém teve a mesma dúvida que o Gustavo teve, porque eu não consegui escutar direito, aí o Gustavo agora sabe, então perguntem para o Gustavo. Ele tem a resposta. Não, eu peço desculpa, meu microfone devia estar meio ruim. Agora eu estou te escutando perfeitamente. Acho que agora o headphone aqui, eu estou com o headphone agora, está melhor. Né? Mas ok. Mais alguma outra pergunta, gente? Todo mundo satisfeito? Estou curioso para saber se o céu vai ficar amarelo de novo. Né? Se o céu ficar amarelo, todos nós vamos sair na rua de máscara, claro, e a gente explica para quem estiver na rua por que o céu está amarelo, ok? Mostrando todas as coisas. Oi. Eu não entendi direito como essa expressão final sobre o coisa de dipolo arbitrário, como você consegue, a partir dele, chegar no dipolo magnético? Deixa eu ver se eu entendi. Como que na expressão geral... deixa eu voltar lá para a tela. Assim, porque eu falei, a gente foi só até a aproximação do dipolo elétrico.
Né? Foi isso que eu falei. Você vê que nessas expressões finais que a gente chegou, né, só aparece aqui o P, né, que é o momento de dipolo elétrico. Não aparece dipolo magnético nem nada. Né? Vamos olhar aqui atrás, ó. Essa aqui, a do A, eu fiz correndo, né? Mas olha só. Aqui, né, para calcular o vetor a gente expandiu a densidade de corrente, né, num termo que é a densidade de corrente calculada no tempo t0, mais a derivada primeira, né, calculada também no tempo t0, vezes esse fator aqui, e vai ter outros termos envolvendo potências maiores de R chapéu, R' ao quadrado sobre C. Isso aqui é uma expansão do J em T0. Fizemos uma coisa semelhante também para o ρ, né? Para o potencial vetor, potencial V, né? Que é essa expressão que está aqui embaixo, né? O V também virou uma expansão em ρ de R', depende do ρ de R' no tempo T0, mais o momento de dipolo aqui que é a mesma coisa, né? Eu já tirei todos os termos que iam com potências maiores do que 1 sobre R. Né? Ficaram só os termos R' sobre R. Esses termos, que são com potências em R' sobre R, ou esses termos R' sobre R, dessas potências, são os termos que envolvem ou a carga total ou o momento de dipolo. Os termos seguintes, que estão caindo aqui para o potencial V, que caem com 1 sobre R ao quadrado, né, são termos de quadrupolo elétrico. No termo em A, lá vai aparecer termos de dipolo magnético. Né? Se você lembrar aí você tem que dar uma olhada lá atrás, na expansão em multipolos, ver que o potencial do dipolo ele cai com 1 sobre R ao quadrado, não é? E o campo elétrico do dipolo vai com 1 sobre R ao cubo. Ou seja, o que eu quero dizer assim, esses termos de multipolos, eles vão caindo com potências cada vez maiores de 1 sobre R. Quando a gente fez esse corte de preservar só os termos lineares, eu preservei só os termos de monopolo e de dipolo. Ok? Sim. A minha dúvida era mais sobre a questão do dipolo magnético. Do dipolo magnético. Foi o mesmo processo, não foi? Acho que agora é o mesmo processo. O dipolo magnético ele vai aparecer na expansão do A aqui. Ó. Se você pegar os termos seguintes nessa série, tá? Aqui está só a série da expansão, né? Mas a gente cortou os termos que caem com 1 sobre R' ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, etc. Se você pegar esses termos, o primeiro termo que vai com 1 sobre R ao quadrado, esse termo gera o dipolo magnético. Entendi. Obrigado, professor. Se você quiser se divertir, você pode fazer isso. Assim, ao fazer essa conta aqui, pega o A aqui, tá? Olha, você vai expandir o J, você vai escrever, antes você tem que fazer isso aqui, né? Você vai escrever o 1 sobre R, né? Daquele jeito que a gente escreveu aqui atrás. Aqui, né? Aqui, 1 sobre R. É 1 sobre R, 1 mais R' escalar, R chapéu, escalar R' sobre R ao quadrado, né? Você vai colocar ele nessa expressão aqui, né? 1 sobre R aqui. Vai pegar e colocar o R nessa expressão aqui. E aí você segura os termos em 1 sobre R ao quadrado também. Em R' sobre R ao quadrado. Que quando a gente pulou daqui para essa expressão do potencial, né? A expressão do potencial que está aqui, né? Essa de cá, a gente já jogou fora os termos em 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, etc. Se você segurar esses termos aqui, tanto quando você substitui o R, né, nesses dois termos aqui, quanto nessa expansão de cá, pegar os termos seguintes, vai aparecer o dipolo magnético.
Entendi. Obrigado, professor. Para reconhecer o dipolo magnético ali. Gente, mais alguma dúvida? Ok, então. Então, bom final de tarde para vocês. Até quinta-feira. Até, professor. Até. Professor, obrigado. Tchau, tchau. Até mais.